Eu estava no segundo ano do ensino médio, quando começou o ano letivo, e a gente da sala de aula meio que já se conhecia, nós já tínhamos nossas amizades. Na minha sala, para vocês terem ideia, só tinha 10 meninas. E essas 10 meninas, elas até que eram comunicativas, a gente vivia um bom relacionamento dentro da sala, e eu tinha uma amiga que era minha amiga brother, assim. Era minha amiga de sala de aula, era uma pessoa que a gente compartilhava as coisas. Até que entrou uma menina novata na nossa sala. Quando ela entrou, de cara, nenhuma das meninas da minha sala gostaram dela. Nenhum, elas não se aproximavam, não permitia com que ela fizesse parte do nosso grupo, meio que desfazia dela, assim, sabe? Só que eu achei injusto. Eu me coloquei no lugar da novata e pensei, se eu chegasse numa sala de aula nova, tivessem as garotas e ninguém viesse falar comigo, me desse espaço, quisesse a minha amizade, ia ser muito constrangedor. Então eu não vou fazer isso. Conversei com essa amiga minha, que é um pouco mais próxima de mim, e falei pra ela, não, vamos conversar com a garota, né, fazer amizade e tal. E assim fizemos. Nos aproximamos dela, começamos a conversar. De pouco a pouco, as outras meninas da sala começaram também a se aproximar, dar esse espaço para ela, não ficar rivalizando com ela. Aquela coisa que foi um trabalho lento, assim, para fazer com que ela seja bem introduzida na nossa galera, na nossa turma, na sala. Beleza. Eu contava algumas coisas para ela contava algumas coisas para mim, eu contava algumas coisas para minha amiga. Até que um dia eu faltei a aula 2 dias, porque eu tava doente. E quando eu cheguei na sala de aula que eu melhorei, foi um climão muito esquisito. As meninas da sala de aula, elas não estavam conversando comigo. Elas estavam me tratando de uma forma muito indiferente, até mesmo a minha amiga. Eu não entendi o que estava acontecendo, por que as meninas estavam estranhas comigo. Fui conversar com a minha amiga, ela foi super grossa comigo, sabe? Ela não me explicou, ela só foi grossa e tipo falou que não queria mais a minha amizade. E as outras meninas também. E de repente, toda aquela rejeição que a sala de aula estava fazendo com uma novata começou a fazer comigo, por mais que eu fosse veterana. E ninguém queria me explicar o que estava acontecendo. Então eu cheguei para tentar conversar, entender e saber, porque eu sou muito comunicativa, eu queria saber o que eu tinha feito, porque elas estavam com raiva. E aí eu descobri que a menina novata da escola começou a inventar um monte de situação lá dentro. Nos 2 dias que eu não fui, ela conseguiu comer a mente de um monte de garotas. Inclusive, sumiu algumas coisas dentro da sala de aula e essa garota alegou que tinha sido eu, que eu tinha roubado as meninas da minha sala, coisa que eu nunca faria na minha vida. Porque se tem uma coisa que minha mãe me ensinou é a valorizar o que eu tenho, a devolver aquilo que não é meu, sabe? E eu sempre fui muito certa com isso, eu sempre tive a cabeça tão no lugar, eu sempre fui uma menina tão madura, até inclusive para incluir essa novata na turma. Mal sabendo eu que na oportunidade que ela tivesse, ela me colocaria no lugar dela, no lugar de rejeição, no lugar de crítica, no lugar de julgamento. Foi uma coisa tão pesada para mim de lidar, porque quando você tá dentro de uma sala de aula e você é bem reconhecida, você é bem tratada, isso impacta também nos seus estudos, né? Você consegue até ter mais atenção e mais conexão na sala de aula, fazer um trabalho em conjunto, e tudo aquilo meio que balançou a amizade na sala de aula e todas as meninas ficaram com muita raiva de mim. Como a gente estava no final do ano letivo, eu escolhi por conta própria, não levar aquela história adiante. Até porque tinha meninas que estavam ameaçando até de me bater, pra você ter ideia, mandando mensagem no direct do Instagram, falando que descobriu que eu tinha falado mal delas, coisas que eu nunca falei na vida. E o pior é que ela conseguiu mentir de um nível que a minha credibilidade foi ao zero. Eu não conseguia provar o meu lado amigável para as minhas amigas porque elas estavam extremamente intoxicadas. Quando eu conversei com a minha mãe sobre isso, foi um diálogo muito importante. Ela falou pra mim que uma boa amizade, uma boa pessoa, né, ela sempre vai te proteger e ela sempre vai te defender. Então, nitidamente, nenhuma daquelas meninas de fato eram as minhas amigas. Elas eram apenas as minhas colegas de sala de aula. E isso foi importante até pro meu terceiro ano, para eu entender que nem sempre as pessoas que se aproximam de você são pessoas que você tem que compartilhar da sua intimidade. Minha mãe me explicou que amizades têm caixinhas, que essas amizades da minha escola, elas estão na caixinha escola. Elas são amigas pra gente falar sobre o trabalho, falar sobre a tarefa de casa, falar sobre a matéria, fazer coisas juntas, mas tudo que seja referente à escola. E não necessariamente levar assuntos meus, questões minhas, diferenças que eu tenho, sentimentos, inseguranças, ainda mais para uma pessoa que eu não confio. Minha mãe também me disse que logo, quando terminasse o ano letivo, eu iria para uma outra escola
escola e que tudo aquilo seria passado. Mas eu levo muito como aprendizado para mim, porque foi muito doloroso passar por toda essa situação. Antes de eu terminar o ano letivo, minha mãe me trocou de turno para que eu pudesse continuar estudando com paz, sem que viesse sobrecarregada, né? Ir para a escola com o peso e a dor da rejeição e voltar da escola com esse peso. Nós trocamos de turno e para você ver a importância de uma mãe acreditar em você, de uma mãe te defender, de uma mãe te proteger. Minha mãe foi o maior exemplo da minha vida, porque ela me mostrou que ela é minha amiga, ela me mostrou que ela cuida de mim e que ela se importa com os meus sentimentos, sabe? Até hoje, essas meninas têm raiva de mim, elas espalham sempre que podem mentiras. Quando tem festa na escola que junta os turnos, dá pra ver que o máximo que elas podem contaminar outras meninas pra ficar contra mim, elas contaminam. E minha mãe também me disse uma coisa muito importante, que tudo aquilo que ela estava fazendo, eu também poderia me proteger. Minha mãe falou pra gente abrir um processo contra a escola, contra toda a difamação e toda a calúnia. E por mais que eu não quisesse, até por medo de prejudicar essas garotas, porque no fim eu não fiz nada pra elas terem raiva de mim, eu preferi não fazer. Mas foi uma coisa que minha mãe me ensinou pra eu poder me autoproteger. Porque nem sempre a mãe da gente vai estar do nosso lado, mas pelo menos, se um dia minha mãe não estiver aqui, se um dia minha mãe faltar, eu sei que ela me ensinou a melhor forma de encontrar o caminho certo e saber as escolhas certas e entender que tipo de amizade eu quero ter e qual caixinha essa amizade vai entrar. Se é na caixinha do mundo pessoal, se é a caixinha da amiga que dorme na minha casa, se é a caixinha da amiga só de escola, se é a caixinha da pessoa lá da igreja, e cada uma dessas caixinhas tem um lugar ideal. E eu também entender que eu também posso fazer parte da caixinha de uma outra amiga, não sendo amiga pessoal, não sendo amiga íntima, e sendo aquela amiga apenas para fazer algo na escola, algo na igreja, e que não passe disso. E tá tudo bem. Isso me tirou o peso de querer fazer amizade com todo mundo e a expectativa de ser aceita e ser amada por todo mundo, querer que as pessoas me tenham como melhor amiga, que isso é uma atitude de adolescente, né, que é uma jovem, que eu era jovem, mas que logo com o meu amadurecimento eu entenderia que as minhas amizades seriam seletivas, seriam selecionadas e que eu poderia entender quem que entra e quem que sai da minha vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, já viu aquela frase que fala quando você tem pena do coitado, o coitado se torna você? É basicamente isso. Muitas vezes você conhece uma menina e ela não tem amiga nenhuma. Ela não tem ninguém, ela é sozinha, ela é isolada. E aí você, querendo ajudar essa pessoa, você estende a mão para ela, você aproxima ela da sua vida e aí você entende por que ela é sozinha. A oportunidade que ela tem de te trair, de te difamar, de usar os seus segredos e as suas inseguranças contra você mesmo, de provocar uma discórdia entre você e as pessoas que você ama, é muito grande. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que não tem amigas, que não consegue se dar bem com outras mulheres, cuidado, isso é uma red flag, é uma bandeira vermelha, é um estado de alerta que você tem que ter com você mesmo para entender o lugar dessa amizade, tratá-la bem, incluí-la ali no recreio, tá, tudo bem, né? Mas tem que tomar cuidado com o tipo de amizade, de intimidade que você quer ter com essas pessoas, porque de verdade, uma hora o jogo vira e você entende por que ela não tem amigos, e aí é você que passa a não ter amigos também. Então, se você também já passou por alguma coisa na escola, com amizades, né, que tentaram te destruir, te derrubar, colocaram um grupo contra você, te provocaram, inventaram mentiras, manda sua história no historiascanaldeodepaula@gmail.com. Deixa nos comentários aqui se você tem amigos separados por caixinhas. Como que é a sua amizade? É uma amizade para tudo? Ou você já teve o entendimento que cada amizade tem que ter um lugar para você entender o que você compartilha com cada um deles? E curte, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.